Bom dia, boa tarde, boa noite, primo. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que você esteja muito bem, que está começando mais um Histórias dos Pilotos de Downhill Brasileiro. Hoje a história é do Daniel Luiz Gavesky. Ele tem hoje 30 anos. Ele nasceu em Nova Prata e hoje vive em Casca, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade próxima também. E ele tem 14 anos de carreira, ele começou no downhill em 2006 e puxando agora o seu currículo, em 2012 ele foi campeão gaúcho na Sub-23, ele foi vice-campeão no ranking brasileiro, também em 2012, né? E também foi terceiro no Campeonato Brasileiro Sub-30. Ele também teve participação nas Escadarias de Santos, né? Em 2013, ele não conseguiu se classificar, mas ele participou, mas só não conseguiu se classificar. E em 2016 ele foi quinto no Brasileiro Sub-30. E em 2017 ele foi primeiro colocado, ele ganhou o Campeonato Gaúcho no All Mountain Enduro Cup, na categoria Elite, né, que é um evento que organizaram, né, para os pilotos de enduro correrem lá no Rio Grande do Sul, onde tem até um colega de equipe aí do Daniel, que é o Bolacha, é o apelido dele, né, Bolacha. E na época, né, nessa cidade onde ele mora, em Casca, no caso, abriu uma loja, né, a loja que você deve estar vendo aí, né? E o dono dessa loja, ele foi assistir junto de amigos o Mundial de DH que aconteceu em São Vendelino. E voltaram fissurados com o downhill e disseram que o Daniel era o único que poderia descer essas montanhas. O Daniel, ele andava, né, na cidade dele e esse dono dessa loja, ele viu o Daniel andando, porque o Daniel, ele fazia coisa que, assim, nós do Lost também fazendo normal, né? Vamos dizer, descer escada, pular rampa, brincar fazendo algumas curvas. E o dono dessa loja acabou vendo ele fazendo isso e, pô, falou, esse cara realmente tem coragem para fazer isso. E o Daniel, para fazer essas façanhas de pular, ele tinha inspiração em um piloto do motocross. O nome desse piloto era o Douglas Perizzi. E foi em 2006, né, com a bike uma GTS de passeio, que ele participou de uma corrida, né, a corrida que o dono da loja dele levou, né, pois, como eu já disse, era o único que teria coragem, né, de fazer essas coisas. Então, o Daniel nunca teve contato com o downhill, ele foi correr pela primeira vez em uma descida, em uma pista de downhill, porém ele estava com uma bicicleta de, vamos dizer, uma GTS, aquela bicicleta de entrada, entendeu? A bicicleta de entrada, mesmo ele tendo desviado de todos os gaps e pulos, todos, a bike rachou. Mesmo ele tendo essa bicicleta quebrada, alguns amigos que viajaram mais de 160 quilômetros para assistir, eles alugaram para o Daniel uma bicicleta de DH. É essa aí, a Yeti, para fazer as duas descidas, né? A descida de classificação e a descida no domingo, que no caso é a descida da prova, né? No caso. E a sensação que ele teve foi a seguinte, você vai ver agora no trecho do bate-papo, vai ter vários trechos desse no vídeo. 180 milímetros na frente eu subi, eu fiquei, que é isso, né? O pneuzão largo, né? Maxxis, nunca tinha visto aquilo, né? E na primeira descida que eu desci, eu já mandei tudo. Mandei gap, mandei triplo, mandei tudo, mas nunca tinha visto. Não queria nem saber. Nunca tinha visto salto daquele tamanho, mas pulei. Né? E aí na cara e coragem. E aí desci só uma de treino, desci a oficial, né? Que eu queria estreante, só que caí na oficial. Me empolguei demais na chegada, onde tinha torcida, né? Faltava 2 saltos para completar a pista. No penúltimo salto eu vim muito rápido e passei, caí no zero e aí me atrapalhei e fui reto. Caí, mas juntei, consegui pegar a bike de volta, subi em cima, tinha caído, quebrado o guia, caído a corrente, subi em cima, fiz um patinete e passei a linha de chegada. E foi nessa corrida que o Daniel, dentre os 35 pilotos, ele ficou em 15º lugar. E então, essa foi a única corrida que ele fez, porque como ele tinha quebrado a bicicleta dele, ele acabou que não tendo dinheiro para consertar. Então ele acabou passando 4 anos sem andar de bike, até ele conseguir a sua nova bike. E então, em 2010, ele comprou a sua primeira bicicleta nova, né, que foi uma Gilles, usada ainda mais. E por coincidência, ele ganhou a sua primeira corrida correndo na rígida, né, na sua cidade natal de Nova Prata.
E também nesse ano ele participou de várias provas, né, e ganhou várias delas na categoria rígida. E em 2011 ele adquiriu a sua Full Suspension, a sua primeira depois da Yeti, no caso. E ele pegou alguns pódios, né, foi alguns pódios mesmo em 2011, que ele não correu muitas provas, né. E então, em 2012, ele adquiriu uma Trek Ascension 888 daquela época. Você viu na história do Pererucho que ele era da família Specialized. E esse cara agora, o Daniel, ele é da família Trek, cara. Ele foi para o Whistler, ele já tinha uma Trek Ascension 888. Então ele vendeu e ele voltou de lá, de Whistler, depois de 30 dias, no caso, de treino e muita coisa. Ele disse que voltou bem forte de lá. O que é que aconteceu? Ele veio com duas Trek. Ele simplesmente chegou lá, vou comprar duas Trek. Comprou uma Ascension 888, de alumínio a mesma. E veio também com a Trek 999 Carbon. E então, né, nesse mesmo ano de 2012, ele se filiou na Federação Gaúcha, tendo ganho várias provas. Várias provas ele acabou ganhando, de maioria sendo sub-23. E então, por critério técnico, né, porque você é obrigado, né, em 2013 ele subiu para a Elite. Então, tendo a sua primeira corrida no Rio de Janeiro, em Miguel Pereira, numa prova valendo pontos para o ranking brasileiro, né, onde ele ficou em 7º lugar. E então depois, né, ele foi convidado, né, para Escadarias de Santos, porém ele não conseguiu se classificar entre os 10 primeiros. Ele então ficou na 21ª colocação. E, novamente, por coincidência, ele pegou o primeiro pódio na Elite em Nova Prata, novamente na cidade onde ele nasceu. E isso foi na etapa do Campeonato Gaúcho, né, onde ele ficou em 3º lugar. E então, em 2014, como eu já havia dito, não sei se eu já disse, né, ele foi para o Whistler e então ele passou 30 dias treinando. E disse ele que ele voltou muito bem treinado, muito bem fisicamente, né, de Whistler, voltou bem forte, porque você foi para o Whistler, né. E querendo ou não, lá o treino é diferente e tipo, você anda muito mais lá do que aqui. Porque o bike park é gigante, você escolhe qualquer linha que você quiser e tipo, você consegue passar 2 dias, andar muita coisa, andar muito, treinar muito. Então ele voltou muito forte, voltou com as 2 tracks lá, né, que eu já havia falado. E ele já estava aqui em 2º no Campeonato Gaúcho, né, e ele passou cerca de 6 meses incansavelmente construindo a sua pista de downhill, onde no final do ano, já em novembro, teria a penúltima etapa do Gaúcho lá na pista dele, que ele havia construído durante esses 6 meses aí. E então, né, cara, acabou acontecendo um acidente com ele, né, quando ele estava fazendo os testes dessa pista. Você vai ver um trecho do bate-papo aqui agora, para você ver que ele é um exemplo, cara, ele é um exemplo mesmo. Naquele ano lá, aí a minha mãe faleceu. Daí, uns dias antes, daí eu tava emocionalmente abatido, né, daí eu não consegui gerir bem as minhas emoções quando fui testar a pista. Passei do limite na velocidade, daí tinha um duplo bem grande, um duplo uns 20 metros. E eu embiquei, né, virei de frente de cabeça. Aí tive contusão cerebral, tive 9 fraturas. E aí, quebrei osso externo, quebrei 6 costelas e fraturei joelho. Rompi vários ligamentos, todos os ligamentos do ombro. Os médicos não acreditavam que eu tinha caído E os médicos achavam que eu tinha sido atropelado, que uma carreta tinha passado em cima. Eu tava todo quebrado. Daí fiquei em coma, né? Fiquei 6 dias em coma. Daí tive que botar dreno no pulmão e tudo. Aí fiquei 23 dias no hospital, dei alta. Daí fiz 2 cirurgias no ombro, para recuperar o ombro. Na cirurgia do ombro, o médico falou que podia ficar o ombro 30% do que ele era, né? Daí eu falei, beleza, com 30% dá pra andar de bike. Pode operar aí que 30 é melhor que zero. Mas eu acreditei em Deus, acreditei que nele também, acreditei que ia ficar 100% no meu ombro, né? E tá aqui, ó, sabe? Não tem nenhuma diferença pro outro. Tá zerado. Ele tirou o enxerto do joelho, ele tirou um pedaço do tendão. Ele tirou um pedaço do tendão do joelho. E dos 3 ligamentos ele amarrou e fez um só. Não dava para ligar os 3 ligamentos, porque a Anvisa no Brasil não permite botar os pinos que teria que botar. Daí só se operasse nos Estados Unidos. Aí ele tirou um pedaço do tendão, que o tendão é mais forte que o ligamento, né? E aí ele amarrou e fez um ligamento bem grosso para aguentar. Aí ergueu o ombro,
né? Ele ligou o ligamento, botou uma âncora, um pino que atravessava até a clavícula aqui, um pino gigante. Aí eu fiquei 45 dias com aquele pino pro ombro ficar no lugar. Aí pro ligamento cicatrizar, o ligamento cicatrizou, depois eu fiz uma cirurgia para tirar o pino. E o ombro ficou zerado, zerado. Só que ele só mexia isso aqui, ó. Meu braço só mexia isso aqui. Daí eu fui pra academia. E aí eu nem fiz fisioterapia. Quem me recuperou foi o meu amigo na academia. Ele disse, tu vai ter que aguentar a dor agora. Vai ter que aguentar, porque chegar na dor tu vai ter que superar ela. E aí recuperei na academia, mas eu chorava de dor pro braço vir pra cá. E aí eu, aos pouquinhos no aparelho, assim, aí ficava segurando na isometria. E daí esse aqui fazia e esse aqui só ficava na isometria. Foi. Ele recuperou 100%. Quando eu voltei na revisão lá, o médico... Bah, ele chegava a desacreditar, assim, de que tinha ficado tão bom, assim. Só que foi fé e foi persistência para aguentar a dor e acreditei que ia ficar 100%. Ficou 100%. Aí eu operei o joelho também, ficou 100% também o joelho. Então, foi 2015 que eu caí, foi em novembro, dia 8 de novembro. Aí eu fiquei... Daí eu fui fazendo cirurgias em 2015, né? A última que eu fiz foi em maio, dia 31 de maio de 2015 eu fiz a última cirurgia no joelho. Aí, maio, junho, julho, agosto... Em 3 meses recuperei o joelho. Eu tinha fratura no joelho, tinha ligamento cruzado rompido, tinha um derrame articular e o menisco. Só isso. Só isso. Tem mais tempo, né? Não, seria 9 meses. E também, cara, o Daniel, ele não só teve essa queda aí, né? Antes disso, ele já quebrou as duas clavículas, né? Ele não quebrou as duas, uma duas vezes, ele quebrou as duas mesmo. Uma foi em 2011 e a outra também foi em 2013. Então, como você pode ver, atleta de downhill, ele tem muitos riscos, sérios riscos mesmo. Então, cabe a você se proteger muito bem, usando seus equipamentos de segurança. Eles não são para inibir que você acabe quebrando a clavícula ou qualquer coisa do tipo. Eles são para minimizar qualquer tipo de EPI. Ele serve para minimizar qualquer coisa que possa ficar mais grave. Por exemplo, o capacete. Ele te protege de ter um traumatismo craniano ou qualquer coisa mais grave. Ele vai te proteger de ter coisas mais graves. Qualquer coisa que você estiver usando vai te proteger de ter coisas mais graves. Então, se você achar que é besteira, no dia que você cair, você se machucar feio, você vai entender para que serve um EPI. Ele não serve para inibir, ele serve para minimizar. Eu estou fazendo serviços elétricos e isso aí é uma coisa que pega muito, tá ligado? O EPI você tem que usar, tem que usar. Tem que usar, é perigoso. Olha, você até com EPI é perigoso, mas minimiza muitos riscos, entendeu? Então, meus amigos, ele teve o seu retorno em 2015. Acompanhe um pouco do trecho aí do bate-papo. Aí teve a corrida aqui em Casca, em novembro, de novo. Aí eu peguei uma D20 emprestada de um amigo meu. Aí eu corri na prova, mas corri só pra dizer que eu tinha voltado, né? Não tava treinando, tava voltando do ano de lesão ali. Aí só desci, mas foi emocionante, assim, foi emocionante descer lá no lugar lá e a torcida da galera no final, assim, foi bem legal. E em 2016 ele participou de algumas provas, porém ele não teve boas colocações. E em 2017 ele participou de algumas provas, né? Algumas provas de DH com a bike de enduro, algumas que ele poderia fazer com a bike de enduro. E então ele participou, né, do campeonato gaúcho de enduro, claro, que eu já tinha falado bem no início do vídeo, que foi o All Mountain Enduro Cup, né, onde ele foi campeão na categoria Elite. E em relação às outras bicicletas que o Daniel teve, vemos aí que ele já teve a Trek, né, as Treks que eu já falei, da família Trek. Ele também teve uma Rock Mountain. Ele também já teve uma Astro, também já teve uma Santa Cruz V10 Aro 26, uma Kenodelo Trigger, que tem até hoje, outra V10 Aro 27,5 dessa vez, e agora ele está com a Mondraker 27,5. E em relação aos pilotos que inspiraram ele e o inspiram até hoje, são eles. Já acompanhei o trecho aí do bate-papo. Marco Roberto, Guilherme Henke é um piloto que me inspira como piloto e como pessoa também, sabe? Acho que é um cara que venceu na vida, conseguiu conciliar a vida de atleta com faculdade de medicina e hoje é um médico bem renomado, então tem um estilo de vida muito bacana, eu me inspiro. Johnny Fornari é um cara que me inspira.
É um piloto que era daqui do Rio Grande do Sul, agora mora em São Paulo, lá em São Roque, que é o que constrói a pista da Copa América, lá em São Roque. Lucas Bertol, Maicon Zotz, são dois pilotos que também são exemplos para mim como piloto e de pessoa também. São dois atletas humildes, companheiros, sabe? Fui feliz de dividir pódio com eles também, treinar junto, muito legal, assim, são dois, bom, multicampeão, o Maicon é multicampeão gaúcho, o Lucas Bertol, tricampeão brasileiro, uns pilotos que apesar de eles não ter tanto apoio e incentivo que outros pilotos têm, mas mesmo assim eles têm muita raça e andam muito. E então, meus amigos, para esses trechos finais aí do vídeo, né, contando a história do Daniel Geiske, ele vai falar um pouquinho sobre como é o downhill onde ele vive, também a questão da sua motivação, da motivação dele pro downhill, e a resposta dele é bem diferente assim do que normalmente se teria. É que de qualquer maneira, cada piloto é cada piloto tem seu jeito, cada piloto se motiva de alguma forma. E a resposta dele foi muito legal, foi muito interessante. E ele também vai dar uma mensagenzinha para você, piloto, que está iniciando, né? Um piloto, vocês pilotos aí que estão iniciando, não só que estão iniciando, mas também que estão no esporte, né? Que eu sei que tem vários pilotos aí que me acompanham e pilotos que estão chegando aí para acompanhar, né? Muito obrigado aí a muitos pilotos. Já vou dar um obrigado muito aos pilotos, principalmente ao Perelux, ao Roger Vieira, ao Giovannini, ao Luquinha Borba. Mano, esses pilotos, o Daniel principalmente, aí o Daniel que me... Rapaz, eu tava assistindo, eu mesmo tendo bate-papo com ele, quando eu fui rever o bate-papo, eu me senti inspirado, do nada, eu me senti motivado, parece que ele vai se tornar minha inspiração. Eu até já me fiz essa pergunta e eu não tenho a resposta para ela, assim, eu não tenho algo específico e diga, ah, isso me motiva, ou, na verdade eu não consigo viver sem, sabe, eu penso bike, respiro bike. E quando eu tô andando de bike, eu não tenho fome, não tenho sono, eu só quero andar. E assim, eu busquei o esporte. Assim, eu sou viciado, mas não em adrenalina. Eu sou viciado no estado de flow. O estado de flow, o que que é? O estado de flow é uma cascata de hormônios que acontece no organismo, né? Então, e o downhill, ele é muito propício para liberar o estado de flow, porque ele libera a cascata de hormônios. Assim, quando tu tá na largada, tu tá com o estresse lá um pouquinho, só que tu não pode deixar o estresse ultrapassar, senão se o estresse ultrapassar, tu tá despreparado, tu tá ansioso. Então, tu tem que estar preparado, porque daí tu controla o estresse ali, aí noradrenalina, né, dopamina. Pá, tu entrou na pista, quando tu entrou na pista é endorfina, dopamina, e no final da pista serotonina. Então é uma cascata de hormônios assim. Isso estou falando que eu estudei a parte fisiológica, daí por isso que estou te falando dos hormônios, mas é o que libera. Então a gente no downhill, a gente acaba liberando todos esses hormônios numa cascata, assim, sabe? Do cortisol, que é o hormônio do estresse, aí é noradrenalina, adrenalina, dopamina, endorfina, serotonina. E aí, cara, isso aí é viciante, isso aí é uma coisa que, né, tu não quer mais parar, sabe? É como seria uma droga natural isso, sabe? Entendeu? E aí tu quer fazer mais rápido, aí tu quer bater tempo, e aí tu começa a treinar com a galera, tu começa a brincar, se divertir, fazer essa curva assim, fazer assado, e assim vai, né? E aí poder estar incentivando outros a entrar no esporte, que é o que eu faço aqui, estou construindo uma pista pump track aqui para gurizada, incentivo bastante, vai tirar da rua, né? Vai tirar porque o cara que está no downhill, ele não vai procurar droga, ele não vai procurar ter que ir beber, ter que ir para uma festa, entendeu? Nada contra beber alguma coisa ou ir para uma festa, não tem nada, mas tu vai sentir isso naturalmente, sabe? Porque dos hormônios tu tá liberando, tu não vai precisar nem comer doce, sabe? Tem gente que tem que comer doce para ter prazer, não precisa, sabe? Se tu tiver uma bicicleta, chega. E aí tu acaba tendo saúde, corpo, físico, espírito, tudo, sabe? Aí tu vai competir, aí tem um espírito competitivo legal, assim, sabe? Tu querer vencer, né? E é claro que entra um pouco de ego na história também, porque o nosso ego, ele quer ganhar, né? Então a gente tem que aceitar que, mas não tem que ficar escravo do ego, porque tu é amigo do teu concorrente, sabe? Tu é competição contigo mesmo, sabe? É contigo com a pista, tu dá o teu melhor. Então eu sou viciado em querer dar o meu melhor, dar o meu mais, tudo aquilo que eu sei fazer, tudo aquilo que eu treino para fazer.
sabe? O resultado é consciência. Bom, fiquei em primeiro, fiquei em segundo. Se eu fiquei em segundo, méritos do cara que ficou em primeiro. Mas se eu dei o meu melhor, eu tô contente. Sabe? Então, o que me fascina, o que me motiva é eu poder ir dar o meu melhor. É eu poder ir lá bater aquele tempo na pista, sabe? Bom, o downhill aqui em Casca, hoje tem eu e mais dois guri que estão começando no downhill, sabe? Eles andaram 2 provas só. Eles são dois pilotos do juvenil, eles têm 14 anos. E por muito tempo eu estive sozinho aqui. Treino sozinho até ainda. Às vezes eu treino com eles, com esses 2 meninos. Antigamente tinha outros 2 pilotos, aí pararam, né, que eram da minha faixa de idade. Isso foi lá atrás, em 2010, 11. Aí eles pararam na época lá. Hoje um tem uma bike de enduro só faz uns pedais de enduro. A minha ideia aqui é incentivar essa gurizada a ir para a pista do downhill, a competir. Faço provas aqui todos os anos, organizo. Consegui esse terreno doado, que agora é um terreno municipal, público, para fazer a pista Pump Track. Estou construindo a pista ali. Para quê? Para o guri ter o primeiro contato com a bike ali no Pump Track. Sabe? No Pump Track dá para andar com uma Aro 20, dá para andar com uma Rija, dá para andar com qualquer bike. Com uma bike de passeio. Aí ele vai sentir se a bike é para ele ou não. Sabe? Aí depois ele vai lá pro downhill. Aí lá no downhill, daí depois ele, se ele puder, tiver condições de investir, comprar uma bike, aí ele ingressa. Mas primeiro ele vai ter o contato ali no Pump Track. Tem uns saltos... também do lado do Pump Track também tem uma mesa, tem um duplo, tem saltos para eles já ir sentindo, né? Daí a ideia é essa, é levar a galera pro esporte para eles se desenvolver através da bike. Bom, eu digo assim, tem que estar mente calma, se divertir, sabe? Pensar na diversão, o resultado vai ser consequência, né, de uma diversão. Procurar não se comparar muito, se comparar só consigo mesmo. É claro que vai treinar em 2, assim, é legal até porque um se compara com o outro e acaba motivando o outro a evoluir. Tu aprende quando tu treina com outros, assim, quando tu vai pra corrida e tu olha outro cara. Só que assim, jamais inveja, então, e se inspirar nos outros pilotos. E não querer ser que nem os outros, querer o que os outros pilotos têm. Só se inspirar através dele, observar o que eles fazem, treinar o físico, treinamento e assim, sempre, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, ficar conectado com a espiritualidade, sabe? Sempre. Deixar ele guiar. Às vezes a galera brinca, Deus no comando e tal, e é isso mesmo, tem que ser. Não interessa a bike que tem, não interessa as condições que tem, não interessa quanto tempo ficou parado, simplesmente continue. Continue. Porque a velocidade, ela vem. A conquista, ela vai vir. Nada, nem ninguém vence a persistência. Tem que persistir. Só que no teu ritmo. Cada pessoa tem um ritmo. Cada pessoa tem um fuso horário. Sabe? Por exemplo, eu peguei pódio na segunda prova. Ganhei lá na Rígida. Pode ser que tenha alguém que não. Que demorou um ano para pegar. Cara, não tem problema nenhum. Sabe? Cada um tem um tempo. Eu vou ter o meu tempo de me classificar lá na Copa América. Sabe? Teve outros amigos que já classificaram, que já ganharam. Sabe? Então, todo mundo tem um tempo. Então, não interessa, continue. Continue fazendo o teu papel, fazendo o teu melhor, dando o teu melhor, se comparando consigo mesmo. Esse é o recado que eu tenho. Sempre humildade, Deus em primeiro lugar, parceria, ensinar o que puder ensinar, porque a gente aprende 2 vezes quando a gente ensina. Quando a gente pode ensinar, passar algo para alguém, a um amigo, a gente aprende 2 vezes. Então, conhecimento compartilhado é conhecimento eternizado. Mas sempre com esse pensamento. Os médicos falaram que eu não ia poder mais andar de bike. E eu não acreditei nisso. Eu preferia acreditar na minha verdade. Não na verdade deles. Sabe? A minha verdade era que eu ia voltar a andar de bike e ia estar 100%. E é o jeito que eu tô. Tô 100%. Sabe? Treinei muito porque assim, quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. Aí eu cumpri, eu passei a dor lá na academia para me recuperar. Eu cumpri, eu me alimentei direito, eu fiz o meu dever de casa, e quando a gente faz a nossa parte, tudo que a gente pode fazer por nós, porque a nossa parte só a gente pode fazer. Aí Deus cumpre a parte dele. Quando a gente faz a nossa parte. E cara, um piloto que superou uma queda que muitos aí ficariam horrorizados, né? Não sei se
todos teriam a mesma força de vontade, a mesma fé e determinação que o Daniel teve, né? Que conseguiu voltar a andar 100%, né? Com o ombro. E eu vou começar dando desculpas aí pela imagem, pelo áudio. Desculpa aí, mas eu pretendo futuramente estar melhorando aí. Me desculpa mesmo. Até pelo cenário que não tem. Mas é o jeito, né, velho? Às vezes até que o que importa mais é você estar olhando pra mim e vendo meu conteúdo. Desculpa aí mesmo. Mas futuramente a gente vai estar melhorando esse cenário que vocês vão estar vendo aí direitinho. E, cara, vocês viram essa história, né? Um exemplo de fé, né? De superação e determinação. Cara, sensacional. E é muito da hora conversar com ele. Da Camp Trail, viu? Equipe Camp Trail aí, top. Essa foi a história do Daniel Gales. E no downhill, né? E a sua volta por cima. E se você gostou, claro, dê o like, compartilha e comenta. Valeu, fui!